Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, neste dia 25 de março, terça-feira, hoje nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Sim, 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, nós celebramos o Natal de Nosso Senhor. Então, de 25 de março a 25 de dezembro, tem 9 meses. Esses 9 meses é o tempo. E hoje, no dia da Anunciação, é um dia do mistério da encarnação do Verbo. Então, hoje nós estamos celebrando solenemente esse grande mistério da nossa salvação, da nossa redenção, que é o mistério da encarnação. Sim, hoje a igreja solenemente celebra o dia que o Verbo se fez carne, o dia que o Verbo ele habitou no seio da Virgem Maria. Isso aqui não é qualquer realidade. E veja, irmãos, em toda a Sagrada Escritura, nós vamos ver grandes mulheres, grandes homens, santos de Deus. Mas esse evento inaudito, ímpar, em toda a história bíblica, em toda a história da salvação, esse grande mistério, ele se realizou na vida de uma jovenzinha chamada Maria de Nazaré. Então, por favor, com todo respeito aos meus irmãos protestantes, Maria não é uma mulher qualquer. Não existe na Sagrada Escritura nenhuma outra mulher que tenha carregado dentro de si o Verbo encarnado. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, ele é Deus. E esse Deus, pelo sim dessa jovenzinha, essa jovenzinha judia, que foi preparada por Deus, que foi adornada por Deus para esse momento, ela que era escolhida e podia ter dito não, embora preparada para essa missão, Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor. Como a gente reza no Ângelus, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra lá grega é ele tabernaculou, ele armou a sua Shekinah, ele armou a sua tenda, mas o primeiro lugar que ele armou a sua tenda, no meio de nós, foi o ventre da Virgem Maria. Ora, se a sombra de Pedro curava os enfermos, o livro dos Atos dos Apóstolos diz isso, se a palavra dos apóstolos curava, a sombra de Pedro curava, imagina o ventre que carregou durante 9 meses o Verbo encarnado. Imagina isso. Imagina a potência de ser tocada.
Muitas vezes nós não paramos, irmãos, para refletir essa grande realidade e esse grande mistério. Veja só, a união de Maria com Jesus, por esse mistério que nós estamos celebrando hoje, não é a união que nós temos com Deus. E nem é a união que o mais santo de todos os santos tem com Deus. Um santo, por exemplo, que chega à sétima morada, que é uma união transformadora, a união do matrimônio espiritual, ou seja, a união perfeita de um ser humano com Deus aqui nessa terra, claro, porque a perfeição total é no céu, mas aqui nessa terra, esse grau de perfeição, de abandono, de união com Deus, isso não chega nem aos pés na união que Nossa Senhora está tendo com Jesus nesse momento. Então, a união hipostática, a união das hipóstases, se dá no ventre da Virgem Maria. Ali, a natureza divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume um corpo humano, que é todo ele dado, que é todo ele gerado a partir da Santíssima Virgem Maria. Jesus recebeu a humanidade, toda a sua santíssima humanidade, de Nossa Senhora. Foi dela. Dela ele recebeu o sangue, a carne, recebeu tudo isso. A santíssima humanidade de Cristo que nós hoje adoramos. Nós, cristãos católicos, adoramos a humanidade santíssima de Cristo porque sabemos que aquele ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para Jesus, nós não perguntamos o que é, nós perguntamos quem é esse aí. Esse aí é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é verdadeiramente Deus e que é verdadeiramente homem. O concílio niceno-constantinopolitano, que é de Niceia e Constantinopla, Niceia em 325, Constantinopla em 381, diz lá que Jesus ele é consubstancial ao Pai, ele é homoousios, palavra grega que exprime a natureza de Cristo. Jesus é Deus. E esse Deus, ele habitou de uma forma física dentro de uma pessoa, substancialmente, colocando lá a sua substância, essência e natureza e recebendo de Maria a natureza humana. Mas ele é Deus. E por ele tocar profundamente Nossa Senhora, ela que diz que não sabia como seria isso, e o anjo já começa anunciando para ela que rica haritomene, você é a cheia de graça, você foi preparada para isso, Maria. Você é a Imaculada Conceição, ou seja, e aqui é bonito isso, né? Isso faz todo sentido no dogma da Imaculada Conceição. Como não pode, como as pessoas, os irmãos separados não conseguem acreditar no óbvio? Imagina comigo, irmãos, se Maria tivesse pecado e Jesus, tendo nascido de Maria, ele nasceria sobre o império do pecado e ele nasceria sujeito ao demônio. Pensem nisso, porque todo ser humano nasce marcado com o pecado original. Mas isso não aconteceu com Jesus. Claro, ele é Deus, mas ele é 100% Deus. Mas ele é também 100% homem. Pé de carambola não dá figo, jaqueira não dá manga. Jesus diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. O fruto que nasce de Maria é Deus. Essa árvore escolhida, adornada, é que no ofício de Nossa Senhora e na ladainha a gente reza tão bem, né? Ela foi aquela que, o primeiro sacrário da humanidade, que teve Jesus dentro de si e depois expôs ele para o mundo, é a Virgem Maria. Então ela não é uma mulher qualquer. A união de Maria não é na ordem da graça como os santos, como eu estava dizendo, mas é na ordem da união hipostática. Então nenhum ser humano, nenhum santo teve uma união tão profunda com Jesus quanto a Santíssima Virgem Maria. Ele recebeu dela os nutrientes, ele recebeu dela, né, o leite para a sua, né, vivência, para a sua subsistência. Ele recebeu alimento, carinho, educação, amor, cuidado. Imagina isso, irmãos.
Como pode essa mulher ser uma mulher qualquer? Como ela não pode ser exaltada acima de todas as mulheres? E quando nós dizemos isso, nós não estamos colocando Maria no lugar de Deus, não. É porque ela foi o vaso honorífico, sagrado, esse vaso insigne de amor que Deus escolheu para ali ela dizer essas palavras que está aqui hoje. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva. A humildade de Maria. Depois ela vai rezar no seu Magníficos que Deus ele olhou para a humildade de vossa serva. A humildade de Maria, a mais humilde, a mais humilde, a mais humilde de todas as criaturas. São Máximo Confessor chega a dizer que Nossa Senhora tinha só 2 vestidos. Imagina isso. A Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Confessores, Rainha dos Mártires, Rainha das Virgens, a mais humilde de todas as criaturas. E por isso, claro, o demônio odeia Nossa Senhora. E odiando a Nossa Senhora, como ele não pode com ela, o que ele faz? Ele coloca muitas pessoas para odiarem Nossa Senhora. Me desculpa dizer isso, mas muitas pessoas, ao odiarem Nossa Senhora, estão fazendo exatamente o que o demônio quer. Porque ele odeia ela. Porque, primeiro, ela é a mais humilde de todas as criaturas. Ela é a Imaculada Conceição. Ela é a Theotokos. Maior título de Nossa Senhora. Ser mãe de Deus. Não mãe do Jesus enquanto homem. Não mãe do Jesus enquanto homem, quando a gente ouve dizer por aí. Esse Jesus enquanto homem é Deus. Ali não há uma separação a partir do momento da união hipostática. Jesus ele volta para o céu, não como ele estava antes. Ele volta para o céu com o seu corpo glorioso ressuscitado. E essa é a beleza da solenidade que nós celebramos hoje, queridos irmãos. A solenidade da Anunciação, o dia que Nossa Senhora ficou grávida por ação do Espírito Santo e ela começou a gestar em si, a gerar em si o Verbo de Deus, que como nós rezamos no credo, ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como o credo niceno nos ensina. Que coisa maravilhosa. Então hoje é motivo de muita alegria para cada um de nós, ao celebrarmos a solenidade da Anunciação do Senhor. Que nós possamos amar a Santíssima Virgem e no dia de hoje aproveitar um minuto para recolher e meditar um pouco esse mistério. Esse mistério que excede a nossa capacidade de entendimento, mas que é um mistério verdadeiro e que é o motivo da nossa salvação. Jesus veio nos salvar, ele assumiu a natureza humana e ele assumiu a natureza humana de uma jovenzinha chamada Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.